Quero dar um recado para vocês que normalmente o culto é aos domingos, no domingo na parte da manhã, amém? O primeiro domingo do mês, na parte da manhã. Só que devido a esse trabalho que teve com os varões, para alguns deles não ficarem sem tomar a ceia, a gente passou para a noite, mas é só esse domingo, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Normalmente é o primeiro domingo, 8 horas da manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu me sinto na obrigação de dizer que a Santa Ceia é para quem é batizado, amém? E está em comunhão com Deus e com a igreja, amém? Porque normalmente às 8 da manhã só vem as pessoas que participam da Santa Ceia, amém? Mas como você está aqui nessa noite, é um prazer receber vocês aqui, sintam-se em casa, amém? Peça a Deus para que o Senhor venha assim falar ao teu coração, aquilo que almeja o teu coração. Deus é fiel. A palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali estaria o Senhor em nosso meio. Então Deus está aqui, aproveite essa ocasião, amém? Aleluia, ore e se humilhe na presença do Senhor, que certamente você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Eu tenho certeza disso em nome de Jesus. Aleluia. Atos capítulo 20, versículo 17, amém? Santo Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Vamos ler o 25 também. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos falando aqui do mártir da igreja, não é? Louvado seja Deus, o apóstolo Paulo, uma figura de grande expressão aqui nas Escrituras Sagradas. E para nós chegarmos à posição que Paulo chegou, olha, demora bastante. Louvado seja o nome do Senhor, né? Não que nós sejamos menos importantes do que ele. Louvado seja Deus, cada um tem a sua peculiaridade, a forma que Deus usa para estar ministrando e fazendo a exposição da palavra. Mas eu tenho certeza que nós aprendemos bastante com essa figura, amém? Com esse personagem. Louvado seja o nome do Senhor. E louvamos a Deus porque a Bíblia ela nos dá, aleluia, caminhos, não é? Tem assim pavimentado caminhos para que nós nos aproximemos de Deus, aleluia, de uma forma assim extraordinária e sobrenatural. Porque se nós fôssemos tentar nos aproximar de Deus com os nossos esforços humanos, com certeza nós não teríamos conhecido essa graça maravilhosa, aleluia, porque foi o Espírito Santo de Deus quem nos convenceu da condição de pecadores os quais nós vivíamos. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós temos esse privilégio de servirmos a Deus e o adorarmos nesse espaço físico de adoração. Amém? Então aqui quando Paulo ele fala aqui no versículo 24 a respeito de não considerar a sua vida preciosa a si mesmo, Paulo ele tinha um anseio, um desejo muito forte no coração aqui de completar a carreira que lhe foi proposta. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está dizendo aqui que a sua vida era norteada por algo muito mais
elevado do que qualquer coisa que o ser humano possa entender, compreender e almejar na face da terra. Amém? Então isso faz toda a diferença. Porque para viver naturalmente, aleluia, algumas pessoas têm aqui uma capacidade assim incrível, tem um QI diferenciado, consegue conquistar com sua sabedoria humana, não é, com seus esforços, aleluia, aquilo que é terreno. Mas o próprio Paulo, ele diz, louvado seja o nome do Senhor, que o homem que espera somente nas coisas desta terra, ele é o mais miserável de todos os homens. Amém? Então nós temos que falar como Paulo também disse, aleluia, vem a tribulação, as lutas, as dificuldades, os problemas, louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que dar um apagão na nossa mente, louvado seja o nome do Senhor, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão diante de mim. Amém? Então, muitas das vezes alguém tentou te ferir, o problema vem em ímpeto, batendo a proa da tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Você passou por dificuldades aí que abateu os seus ânimos, abalou suas estruturas, louvado seja o nome do Senhor, mas você não pode mais viver do passado. Aleluia! Nós não podemos mais, se nós tivermos que olhar para o nosso passado, que seja para testemunhar da obra maravilhosa que Jesus Cristo realizou em nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Para que outras pessoas sejam edificadas e vejam, tenham a plena certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, aleluia, que nós servimos um Deus poderoso e vivo, que tem poder, aleluia, de transformar a vida do mais vil pecador, aleluia, e fazer dele uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo, ele tinha esse desejo de completar a sua carreira, aleluia, porque ele entendeu com aquele encontro sobrenatural que ele teve com Jesus, aleluia, qual era a vontade de Deus com relação à sua vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. E quando isso acontece, queridos, não tem nada que nos afaste da presença do Senhor. Aleluia. Pode balançar o nosso barquinho, aleluia, balançar as nossas estruturas, mas a gente continua servindo a Deus, chorando, rindo, gemendo, aleluia, correndo, se arrastando, aleluia, porque a gente sabe que o final de todas as coisas será bem melhor do que o princípio delas. Amém, queridos? Então, quando ele conversa ali com os presbíteros da igreja de Éfeso, Paulo, ele tenta, aleluia, convencer aqueles homens, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ele tenta estimular aqueles homens que também passavam pelas mesmas perseguições, com o seu próprio exemplo, com o seu próprio testemunho, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: olha, vocês sabem que eu tenho servido ao Senhor com muita humildade, lágrimas, provações, aleluia, e ciladas que os judeus colocaram diante de mim. Amém? Então, em outras palavras, Paulo está dizendo aqui: olha, vocês sabem o preço que eu tenho pago, mas eu nunca deixei de anunciar a vocês aquilo que é proveitoso, aleluia, de cidade em cidade, louvado seja o nome do Senhor, mesmo sofrendo todas essas pressões. Aleluia. Então hoje o que a gente vê, queridos, louvado seja o nome do Senhor, mesmo nós tendo, aleluia, esses mártires da história como exemplo para as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor, ao primeiro passo de adversidade, nós queremos recuar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A condição humana quer sobressair, aleluia. Então alguma coisa está errado, louvado seja o nome do nosso Deus, porque quando nós buscamos a Deus, quando nós nos revestimos do Senhor, buscamos entendimento dentro da palavra, louvado seja o nome do nosso Deus, nós não podemos, por qualquer luta e tribulação, aleluia, querer retroceder e fatalmente, quando fecharmos os olhos, perdemos a salvação da nossa alma, aleluia, porque existem propósitos estabelecidos por Deus na nossa vida, aleluia, e nós também almejamos um dia, ao fechar os olhos dessa terra, estarmos com o Senhor para sempre, aleluia, porque senão seria em vão o nosso sacrifício, a nossa renúncia, aleluia, de sairmos um domingo à noite, frio, gostoso, para tomar um chocolate quente e bater um papo, louvado seja o nome do Senhor, e virmos para a igreja, porque nós temos certeza que o nosso Deus, aleluia, Ele tem cuidado de nós, louvado seja o nome do Senhor, e tem uma palavra que vai sorgir você do pó, louvado seja Deus. Eu não sei qual é o tipo de problema
que você esteja passando, mas eu tenho certeza que Deus vai trazer respostas esta noite para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, Pai, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz tudo isso, e quando ele estava indo para Jerusalém, ele disse que a única garantia que ele tinha era o que o Espírito Santo comunicava a ele, que de cidade em cidade ele ia ter prisões, cadeias e sofrimentos. Aleluia. Ainda assim, ele não abriu mão do seu chamado e daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Aleluia, Pai, louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas das vezes, queridos, com um pouco entendimento que nós temos, nós tentamos estimular as pessoas a viver esse evangelho de uma forma plena. Aleluia, de uma maneira que ela sofra menos, porque servir a Deus não é sinônimo de somente alegria. Você não vai ter tribulação, você não vai ter luta, você não vai ter dor. Aleluia, servir a Deus, queridos, aleluia, nos traz esse tipo de problema que muitas vezes assola a nossa vida. Aleluia, porque nós seremos perseguidos justamente por nós mantermos um padrão bíblico de comportamento, além da batalha espiritual, no mundo espiritual, aleluia, que tenta minar as nossas forças e os nossos ânimos. Existem os críticos de plantão, aleluia, que quando nós tentamos manter um padrão bíblico de comportamento, nós somos catalogados como pessoas inadequadas, afastadas da sociedade, quadradas, caretas, aleluia, irmãos, mas é melhor nós sermos catalogados dessa maneira aqui na terra e sermos aceitos naquele grande dia pelo Senhor, porque nós sabemos a renúncia traz para nós proximidade com Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. E quando eu meditava nessa palavra, Deus falava demais no meu coração. E foi difícil, porque eu tive que pregar ontem à noite lá no retiro, e estou pregando hoje aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas as palavras são diferentes, o momento é diferente, o público é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está falando com a igreja hoje. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente tenta, com todas as nossas forças, com pouco entendimento que nós temos, fazer com que a igreja siga esse padrão que os cristãos precisam ter. Mas hoje parece que as coisas mudaram. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes as pessoas falam, esse cara está ficando velho, já está querendo introduzir costumes que não cabem hoje para a atualidade. Eu não tenho mais nada, aleluia, para falar para vocês, além daquilo que está dentro da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, queridos, aleluia, nós com todo esse estímulo e encorajamento, nós não conseguimos colocar a igreja nos trilhos. Por quê? Tem aquela falsa sensação de que ainda existe o livre-arbítrio. Aleluia, não, eu posso escolher o que eu quiser, eu sirvo a Deus se eu quiser. Aleluia, eu vou à igreja a hora que eu quiser. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não se esqueçam que o seu livre-arbítrio já acabou. Aleluia, você não tem mais ele, você pode fazer o que você quiser, mas as consequências dos seus atos, eles virão. Aleluia, então é melhor nós padecermos e sofrermos por amor de Cristo, do que nós padecermos e sofrermos e, além de padecermos e sofrermos, nós não alcançarmos o principal objetivo, que é a salvação da nossa alma. A nossa família precisa da gente, os nossos filhos precisam da gente, os nossos cônjuges precisam da gente. Louvado seja o nome do Senhor. E precisam da gente bem, porque queira ou não, o nosso referencial de vida é Jesus Cristo. Mas aqueles que lhes são subordinados, eles se espelham em você. Aleluia, dentro do seu lar, como é o nosso comportamento? Será que causa um impacto positivo ou negativo na vida dos nossos familiares? Aleluia, então é algo para se pensar. Aleluia, se isso tem atrapalhado o seu ministério, aquilo que Deus colocou sob sua responsabilidade, existe um momento de nós pararmos a bola, colocarmos ela no chão e recomeçarmos novamente de uma forma correta, porque enquanto há vida em nós, há esperança de melhorarmos a cada dia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, enquanto as pessoas elas se desvencilham da verdade, porque acreditam ser um jugo pesadíssimo demais, servir a Deus, alguém pode ligar esse ar-condicionado aqui para mim, por favor? Servindo a Deus na beleza da sua santidade,
aleluia. Paulo, ele fazia o seguinte, ele dizia, olha, eu sei o que me aguarda, aleluia, que era sofrimento, e mesmo assim, queridos, ele, como quem queria dizer, olha, ninguém me segura, ninguém me para, eu não tenho a minha vida por preciosa a mim mesmo, como quem estava querendo dizer, olha, eu estou disposto a sofrer e a morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. É claro que Deus jamais vai nos dar uma prova que nós não possamos suportar. Aleluia. Aqui a gente vê que Paulo, ele está comunicando algo fora de padrão. Quem quer sofrer servindo a Deus? Não é? Quem quer sofrer servindo a Deus? Quem quer? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele estava disposto a sofrer por algo que norteava a sua vida. Aleluia. O que tem norteado a vida dos cristãos hoje? Porque a maioria das pessoas hoje, quando vai dar um testemunho, é que conseguiu comprar um carro novo, um emprego novo, aleluia, a vida financeira vai bem, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu lembro uma época, não é saudosismo, aleluia, só para manter em memória, aleluia, que quando nós começávamos a orar, crianças eram batizadas no Espírito Santo, aleluia, pessoas eram batizadas no Espírito Santo, Deus revelado enfermidade, processos de demônios eram expelidos através das orações. Hoje parece que está tudo calmo, tranquilo, aleluia, parece que não está acontecendo nada. Você é leigo e engano, porque no mundo espiritual existe uma batalha sendo travada, aleluia, para que você saia da presença do Senhor, para que você acredite que está tudo bem, e acontece assim uma discórdia, qualquer coisa do nada, aleluia, você nem sabe o que foi que aconteceu, de repente você está irado, bravo, e o mundo espiritual está lá, olha, intentando contra a tua vida, e a função do diabo é matar, roubar e destruir. Aleluia. Mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero que você entenda nesta noite, louvado seja o nome do nosso Deus. Deus não chamou você do mundo de trevas que você vivia para viver uma vida de qualquer maneira na presença dele. Deus, ele tem o melhor para todos nós, queridos. Aleluia. Só que esse melhor de Deus não vai chegar até nós, aleluia, de forma esporádica, aleatória. Existe uma disciplina e a maioria dos cristãos não consegue cumpri-las, aleluia, e o adversário tem ganho um campo considerável por conta disso, irmãos, aleluia. A Bíblia é bem enfática quando diz que maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Aleluia. É momento de nós nos mobilizarmos com a autoridade que o Senhor nos dá através da palavra e do Espírito Santo que habita em nós, para mandar todo esse mal embora, aleluia, e declarar que eu, você, a nossa família foi salva para servir ao Senhor e alcançar um céu de glória que está reservado a cada um de nós desde a fundação de todas as coisas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então essa ideia de viver, queridos, por algo mais elevado, aleluia, louvado seja Deus, exige de nós que nós nos desprendamos das coisas menores. Aleluia. O que é coisa menor? Aquilo que nos traz conforto, da nossa zona de conforto, aleluia, aquilo que alegra a nossa própria vida, porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdeu a. Então muitas das vezes nós não abrimos mão de uma atividade qualquer, aleluia. Ninguém está fazendo apologia aqui que você deve estar enfiado dentro da igreja 24 horas por dia, porque somos seres sociais, nós temos a família, temos a nossa rotina diária, não é? Louvado seja na nossa vida social. Mas em que grau e número Deus representa, aleluia, dentro da tua vida, dentro de você? Que espaço o Senhor ocupa dentro de você? Louvado seja o nome do Senhor, porque não dá para viver o resto da vida, uma vida sem testemunho e sem poder, porque o que o Senhor tem para nós, queridos, é muito grande, aleluia, que a nossa compreensão humana não consegue dimensionar, aleluia. Então não adianta nós estarmos com a água apenas na canela, nos artérios, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos mergulhar no mais profundo de Deus, para que você possa experimentar aquilo que Ele conquistou naquela cruz por amor de nós. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia, Pai.
exaltado é teu nome. Então o que leva alguém como Paulo, irmãos, é um gigante da história da igreja, absorver esses valores inabaláveis? O que levou Paulo a fazer isso? Eu sei, você sabe. Aleluia. Foram as experiências que Paulo teve com Jesus. Por isso que é importante o cristão ter uma experiência pessoal com Jesus, algo que cause impacto na vida dele. Aleluia, porque ele, 1000 cai ao teu lado, 10.000 cai à direita dele, e ele não é atingido, porque ele sabe quem ele serve, ele sabe o poder que o Deus dele tem. Aleluia, então nós precisamos ter essa visão, aleluia, não natural, mas uma visão sobrenatural, que rompa esses tetos, louvado seja o nome do Senhor, para que no abrir da tua boca você toque o céu se abra, e as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, sem medida. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, essas experiências, elas são importantes, porque ela faz com que, aleluia, a nossa fé, ela se desenvolva. Aleluia, ela traz à memória as coisas boas que aconteceram em nós, conosco. Aleluia, quantos de vocês se levantarem dos seus lugares e derem testemunhos aqui, aleluia, vai causar um impacto, alegria ao coração da igreja. Por algumas pessoas, acredito que a maioria que eu conheço, sei do seu antes e do seu depois. Aleluia. Irmão, se não é Deus que realizou essa obra na tua vida, eu não sei quem foi. Aleluia, porque nós estávamos perdidos. Aleluia, nós estávamos aí fadados ao inferno. Mas Jesus olhou para nós com um olhar de misericórdia e nos amou de tal maneira, como olhou para Nicodemos, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, e fez com que nós viéssemos a ter um novo nascimento em Cristo Jesus. Hoje, nada mais pode estabelecer parâmetros no nosso comportamento, porque Deus entrou dentro de nós. Nós enxergamos como Ele enxerga, pensamos como Ele pensa, falamos como Ele fala. Aleluia, nós estamos palmilhando, seguindo as pegadas de Jesus nessa terra, até o dia que a trombeta soar. Aleluia, e vai ser breve, viu? Louvado seja o nome do Senhor. O cenário já está preparado. Aleluia, os sinais que antecedem a vinda de Jesus já são evidentes. Aleluia, se a igreja não se aperceber, aleluia, quando o Senhor vier, Ele precisa pegar a igreja vigilante, aleluia, orando com a vida no altar. Louvado seja o nome do Senhor, para que quando Ele vier tocar a trombeta, nós subamos com Ele. Aleluia, e eu almejo no meu coração estar com o Senhor para sempre. Aleluia, claro que de vez em quando, devido à nossa condição humana, a gente dá uma escorregadinha na bola. Nós somos seres humanos, se você me beliscar aqui eu vou gritar ai, aleluia. Mas nós procuramos todos os dias pedir perdão pelos nossos pecados e reatar a nossa comunhão com Deus, queridos. Aleluia, porque Ele é nosso amigo de verdade. Aleluia, amigo não é aquele que te bate nas costas, te consola com valor, aleluia, louvado seja Deus, com palavras, aleluia. Amigo de verdade é aquele que, aleluia, quando você está lá no seu quarto, lá com a porta fechada, seu joelhinho dobrado, buscando a presença dele, ele te responde com a presença do Espírito Santo, a virtude, aleluia, emanando da tua vida, e você sabe, e com a plena certeza de que você não está só. Aleluia, você não está só. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos viver por algo mais elevado, não simplesmente por um bem material. É necessário, nós temos uma casa, é o mínimo que nós podemos ter, uma casa, um carrinho para passear com a família, um bom emprego, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus quer te dar algo maior, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para isso a gente precisa o quê? Definir o que é mais importante para a nossa vida. Aleluia, para isso, aleluia, nós precisamos lutar contra as distrações dessa terra. Para isso, querido, louvado seja o nome do Senhor, nós precisamos rever onde está o nosso foco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esperasse uma pregação eloquente. Eu quero que você entenda, aleluia, que Deus, Ele jamais dispensou desse espaço físico de adoração os seus vazios. Sempre falou ao nosso coração através das ministrações que são feitas em cima desse altar. Até mesmo de uma criança que vem aqui ler um texto bíblico, um versículo da palavra, Deus
Deus está falando, o cristão precisa desenvolver essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, durante esse período de ministério na minha vida, 32 anos, eu tenho essas três coisas, é o que tem norteado a minha vida. Aleluia, nós desenvolvemos essa sensibilidade de entender, avaliar no que consiste a nossa vida, queridos. Porque a nossa vida não é viveu, nasceu, viveu, cresceu, morreu e acabou, não. Aleluia. Nós sabemos que é em vida que nós temos que escolher aonde nós queremos passar a nossa eternidade. Ninguém sabe quando o Senhor virá. A Bíblia diz que Ele virá como um ladrão, será no fechar e abrir de olhos. E se for hoje, e se for agora, antes do amém desse culto, como é que nós estamos? Revassé, Ramanchovanavagai. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Olha só o meu corpo, a minha carne treme, aleluia, quando eu falo acerca disso. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 12 versículo 13, Jesus estava ensinando, louvado seja o nome do Senhor ali, e ele foi, publicamente ele foi interrompido por alguém que chegou e disse para ele: Jesus, fala para o meu irmão dividir lá a herança comigo. Irmãos, aquele homem teve a oportunidade que todos nós gostaríamos de ter. Aleluia. Teve a oportunidade de falar com o próprio Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E foi pedir para que Jesus falasse para o seu irmão dividir a herança com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, meu Deus, o Senhor responde aquela pergunta tola. O Senhor diz assim: homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? E a partir daí Jesus começa a ensinar no versículo 15. Ele diz assim: olha, cautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância de bem que ele possui. Queridos, sua segurança não está no seu dinheiro, não está no seu QI, não está na sua boa casa, no seu bom carro, na sua gorda conta bancária. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A sua segurança está em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é quem nos dá a porção de cada dia. Todos os dias o Senhor derrama sobre nós a porção. Aleluia. Muitas das vezes nós queremos viver a vida de outra pessoa. Deus te dá a condição, aleluia, a medida certa para que você leve a sua vida simples, tranquila, adorando a Deus. Tem aqui testemunho do Eliseu, quantas vezes falar, aleluia, dos milagres que Deus realizou na vida financeira dele, levando provisão para dentro da casa dele, pastor Ricardo, aleluia. Deus cuida de nós, Ele não vai deixar perecer o seu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E se nós interpretarmos, aleluia, equivocadamente essas palavras que Jesus falou para aquele homem, aleluia, louvado seja o nome, nós vamos achar que Jesus foi tudo com aquele cara. Nossa, Jesus não podia ter falado assim com ele. Irmãos, entenda uma coisa: cada um de nós recebe do Senhor aquilo que nós precisamos. Aquele homem não precisava que Jesus chegasse e passasse a mão na cabeça dele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas precisava de alguém que chegasse até ele, aleluia, desse um choque de realidade nele e mostrasse, aleluia, verdadeiramente o que ele precisava enxergar. Aleluia. Às vezes nós estamos tão focados em uma determinada coisa que nós nos esquecemos e não prestamos atenção do que está acontecendo ao nosso redor, queridos. Aleluia. Tem gente que está passando por dificuldades, momentos tribulosos maiores do que o nosso, está esperando que a gente se posicione com uma palavra amiga, um abraço, uma oração. Você precisa estar bem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, queridos. Aleluia, Jesus. Nós queremos que Deus faça tudo conforme a nossa vontade, tudo bonitinho, né? Oramos por um membro da família, aleluia, queremos que Deus traga ele todo cheirosinho, bonitinho, penteadinho, arrumadinho. Aleluia, queridos, se for necessário Deus quebrar, Deus quebra. A culpa é sua porque você tem orado pelos seus familiares. Aleluia. Então não exija de Deus a maneira. Deus não precisa que nós o orientemos. Aleluia, a maneira que Ele vai trabalhar. Ele sabe a
família. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, o ser humano, ele luta desesperadamente por dinheiro, por bem material. Aleluia. É errado? Não. Desde que não seja a priori da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, por quê? Porque através desse dinheiro a gente vai acessar muitas coisas boas, né, que nos proporcionam satisfação e realização pessoal. É bom dinheiro? Né? É bom ter um dinheirinho, não é? Né? Você chega no mercado, você compra o que você quer, você programa uma viagemzinha, né, durante o ano. Aleluia, você tem um dinheirinho para fazer. É bom, mas não é a sua prioridade. Aleluia, o dinheiro se tornou a raiz de todos os males por conta do apego excessivo, à avareza. Aleluia, o Deus de muitos cristãos virou dinheiro. Ele abre mão de uma atividade maravilhosa como essa, correndo atrás de dinheiro. Ele não tem tempo para nada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque está correndo que nem louco. A Bíblia fala através de Salomão que é o ímpio, Deus dá o trabalho. Aleluia, para quê? Para que ele ganhe muito dinheiro e não desfrute. O outro que não fez nada vai desfrutar daquilo que ele conquistou. Santo Deus, imagine só. No tempo dos antigos, aleluia, o pensamento era outro. Aleluia. Os pais tinham os filhos, aleluia, e tinham muitos filhos. Aleluia. E era como se fosse uma segurança, né? Um apoio que os filhos depois de grande dariam ao pai. Por exemplo, chegava alguém afrontando o pastor Noel lá na porta de casa, aí viu os filhos tudo na retaguarda do pastor Noel. Como que quer dizer? O que você quer aqui? Né? Uma segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Hoje, irmãos, nós acostumamos mal os nossos filhos. Hoje os pais se matam de trabalhar para construir um futuro para os filhos. Aleluia. É errado. Irmãos, se for a ponto de você se desgastar, não ter tempo de orar, não ter tempo de estar na igreja, louvado seja o nome do Senhor. Simplesmente instrui, como dizem em Provérbios. Aleluia. Ensina o caminho, aleluia, que o menino deve seguir, para que quando ele cresça nunca se desvie dele. E os princípios que nós aprendemos, aleluia, através da palavra de Deus. Inculque na cabeça dele, ore por ele, explique para ele, gaste tempo, para de ser pai provedor e seja um pai mais presente. Aleluia, em oração, em palavras, orando, instruindo. Você vai ver que lá na frente o retorno virá, aleluia, e de forma positiva. Aleluia, você não vai ter dor de cabeça, aleluia, com seu filho nas drogas, no crime, na prostituição. Louvado seja o nome do Senhor. Existe, aleluia, pessoas que mesmo conhecendo a verdade, aleluia, voltam para os velhos rudimentos, mas a possibilidade é menor. Aleluia. O crente é o povo mais ordeiro que tem na face da terra. Dificilmente você vê um crente envolvido, aleluia, com coisas que não edificam. Por quê? Porque eles têm uma base espiritual. Eles foram orientados a fazer o que é correto. Ô glória, louvado seja, nem sei porque estou dizendo isso, mas alguém aqui está recebendo essa palavra. Aleluia, recebe esta palavra como algo profético para a tua vida nesta noite. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor na ótica de Deus, queridos. Aleluia. Ele diz que a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12:16, Jesus conta uma parábola de um campo que produziu em abundância. Aleluia. Aquele cara se descabelou. Aleluia. E agora o que eu faço? Ele não sabia onde armazenar os seus grãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí veio a ideia brilhante: eu vou derrubar os meus celeiros e vou construí-los maior. Aí eu terei aonde armazenar os grãos. Aí veio o Senhor, falou: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tens preparado, para quem será? É assim o que ajunta tesouros para si e não é rico para com Deus. O pastor está falando que a gente não pode ter dinheiro. Não. Já falei, torna a repetir: dinheiro é bom. Aleluia. Em primeiro lugar, Jesus. Em primeiro lugar, a sua vida espiritual. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Um membro de uma igreja disse para o seu pastor: pastor, eu admiro o senhor, porque o senhor não tem ambição. Aleluia.
Daí o pastor olhou para ele: mas por que você está dizendo isso? Ah, porque eu corro a vida inteira para ficar rico e o senhor para pregar o evangelho. Ele falou assim: ah, que você corre, o pastor falou para ele: ah, que você corre a vida inteira atrás de riqueza, todo mundo sabe. Aleluia, só tem uma diferença: você resolveu ser rico nessa terra, eu resolvi ser muito rico para toda a eternidade. Então a maior riqueza não é ter muito dinheiro, a maior riqueza é ter Jesus guiando, orientando a nossa vida à luz da sua palavra. Aleluia, no momento então você sendo acolhido, aleluia, por Jesus, pelo Espírito Santo, você tem certeza que aonde você colocar a planta dos seus pés, reconhecerão que ali tem um profeta de Deus no meio deles. Aleluia, essa é a maior riqueza. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1 versículo 24 e 25 está escrito assim: olha, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então a Bíblia, com esse versículo, trata a nossa vida como algo efêmero e passageiro. Aleluia, e é verdade. Eu estava vendo aquele episódio lá da curva de Tamborelo com Ayrton Senna. Aleluia, 34 anos já que aconteceu. Parece que foi ontem, ainda está fresca na minha memória. Então, queridos, o tempo passa muito rápido. Então não existe mais tempo de eu vou dar um tempinho aqui, vou ajustar umas coisas primeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vou enterrar meu pai primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Vou lá, pai, vou fazer algo primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Não, queridos, o tempo é agora, o tempo é já. Aleluia, no tempo da graça, onde Deus convoca o seu povo para a salvação. É tempo de nós nos reunirmos, nos unirmos. Aleluia, juntos com o mesmo propósito. Nós somos um exército poderoso na face da terra, queridos, e podemos fazer a diferença aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, nós crescemos ouvindo as pessoas dizer: olha, aproveita a vida porque ela passa muito depressa. É ou não é? Quem já ouviu isso? Aproveita a vida porque a vida passa muito depressa. A princípio a gente não concordava muito com isso. É ou não é? Aleluia. Hoje o que a gente fala para a nossa geração? Aleluia, aproveita a vida, porque a vida passa depressa. Aproveitar a vida na presença de Deus, porque a vida passa depressa. Aleluia, não tenha medo quando receber um convite de participar de uma atividade da igreja. Vá, aleluia, participar de um departamento da igreja, entra. Aleluia, mas eu não sei cantar, eu não consigo. Vai, aleluia, porque quem capacita é o nosso Deus. Aleluia, Deus não escolheu os melhores desta terra apenas. Aleluia, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aleluia, é você mesmo, na sua timidez, é você mesmo que não tem uma boa oratória, você não sabe falar, é você mesmo que o Espírito Santo quer pegar você de uma tal maneira e usar de uma forma gloriosa na terra. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Viva por algo maior, queridos. 1 Timóteo 6,7 está escrito assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Amém? Ou seja, nada de material vai ser levado daqui dessa terra. Você não vê um caminhão de mudança num cortejo fúnebre. O cara morre, fica lá os filhos, toda a família, tudo brigando pelos bens dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A única coisa que a gente vai levar vai ser as obras que nós fizemos aqui na terra. Está lá em Apocalipse 14:13. Aleluia, é a única coisa que nós vamos levar conosco, são as nossas obras. Como poderemos nós naquele grande dia nos apresentarmos diante de Deus com as nossas mãos vazias? Aleluia, e os galardões, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Aí chega lá, eu sempre brinco, né? 2 coroas lá, uma bem grandona, do tamanho da tampa dessa bandeja aqui, ó. Aleluia, cheia de pedras preciosas, não é? E a outra do tamanho de uma caixinha de fósforo. Chega, não, certamente aquela cheia de pedra é minha. Daí eu, não, essa aqui não, o cara te coloca uma caixinha de fósforo na sua cabeça.
Você vai estar salvo? Vai. Aleluia. Vai estar lá, porque o galardão dos salvos é esse, cara. Aleluia. Mas nós queremos uma coroa bem grandona. Glória. Aleluia. Para isso precisamos fazer. Deixar um pouquinho a Netflix. Aleluia. Quer coisa mais gostosa do que sair com a família é bênção. Sair com a família. Não precisa ir muito longe, não. Até porque a nossa condição financeira não ajuda muito. Nós temos aqui uma agência, um agente de viagem aqui, ó. Depois eu mando pix pelo merchandise. Tá? Aleluia. Então você pode programar uma viagem. Aleluia. Mas tem coisa gostosa. Você sair à noite, uma tarde gostosa assim, quente. Gostosa de pegar sua família, seu filho lá na pracinha lá dos namorados. Comer um pastel, tomar um sorvete. Coisa simples que faz toda a diferença. Glória. Gente do céu, como arde meu coração quando eu falo isso. Meu Pai. As mínimas coisas estão perdendo o seu valor. Aleluia. Porque nós endurecemos a nosso serviço. Tudo eu estou cansado. Tudo eu não consigo. Tudo eu não quero. Tudo eu não faço. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Hoje nós não pensamos mais no trabalho apenas como um meio de sobrevivência, mas uma forma de ampliar o nosso conforto. Aleluia. Eu não vou pegar mais, não dá mais tempo. Amém? Nós vamos entrar na Santa Ceia. Aleluia. Mas hoje está tudo mais fácil.